Olha, antes de começar esse vídeo aqui, por sinal, eu não recomendo que você assista esse vídeo aqui almoçando, tá? É só uma dica, beleza? Mas se você quiser... Bom, vamos nessa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de falar sobre Vita Carnes. Para aqueles que nunca ouviram falar, bom, provavelmente você não acompanha muito o YouTube BR, ou então youtubers que fazem vídeos sobre histórias de analog horrors, né? Muitas pessoas recentemente têm trazido vídeos sobre essa história, que tem se tornado cada vez mais e mais famosa. Youtubers como o Zedin, o Daishinkawa, o Pombo Atômico e até mesmo o Game Theory lá nos Estados Unidos trouxeram vídeos sobre Vita Carnes. Esse que se trataria de uma história de analog horror criada e desenvolvida por um canal chamado de Darian Kilo. E hoje é sobre essa história que nós vamos falar, uma que vai render mais de uma parte pra vocês. Nossa, faz bastante tempo que eu não faço um vídeo dividido em duas partes, né? Quando o bagulho tem que ser dividido em duas partes é porque realmente é uma história interessante. Enfim, hoje é dia de falar sobre Vita Carnes. Senta aí e vem comigo. Vita Carnes é uma história sobre um mundo extremamente semelhante ao nosso, onde tudo basicamente aconteceu da mesma forma como rolou no nosso mundo, com, é claro, a pequena diferença de que em 1930 uma nova espécie surgiu no planeta. Essa espécie teria características estranhas e um visual um tanto quanto diferenciado, que fez com que muitas pessoas acreditassem que essas criaturas eram demônios ou alienígenas ou algum tipo de mutação bizarra. Esse grupo de criaturas foram chamadas de Vita Carnes, criaturas feitas de músculos, órgãos e ossos apenas. Sendo assim, a aparência delas seria muito semelhante a de qualquer tipo de animal que a gente já tem no planeta, só que sem pele nenhuma. Por isso justamente elas teriam o nome de Vita Carnes e por isso elas seriam bem das assustadoras, por sinal. O nome Vita Carnes também foi dado justamente porque essas criaturas só se alimentam de outros animais. Eles não comem da própria espécie, no entanto, eles são praticamente todos carnívoros. Como essas criaturas são várias e nós temos várias espécies e tudo mais e várias mutações que elas tiveram, empresas humanas foram fundadas a respeito delas para poderem fazer pesquisas e tudo mais e descobrirem mais coisas em relação aos Vita Carnes. Um instituto foi fundado chamado de National Living Meat Research, ou então Instituto de Pesquisa de Carne Viva, se a gente fosse traduzir no sentido literal. Esse instituto foi criado bem na época mesmo de 1930 e os episódios, né, que nós temos a respeito da série, como vocês já devem imaginar e já é de costume de séries de analog horror, são em sua grande maioria documentários da época de 1930 mesmo, de descobertas sobre essas coisas e tal. O primeiro documentário que nós temos da série é justamente sobre a primeira espécie que foi estudada a respeito dos Vita Carnes, uma criatura conhecida como Crawl. Essa criatura, entre aspas, nem pode ser meio que muito considerada uma criatura, mas bom, Crawl é bem semelhante a uma árvore, mas ela é mais vermelha, ela é mais pulsante, ela genuinamente parece uma árvore feita de carne mesmo. E por sinal, cara, por dentro ela até tem um sistema de passagem de sangue, tem veias e um organismo mesmo e tal. Ou seja, é realmente bem mais um ser vivo do que simplesmente uma árvore mesmo. Crawls são genuinamente semelhantes a plantas. Elas até mesmo se adaptaram um pouco ao sistema comum do ciclo da vida. Elas aparecem simplesmente no mundo inteiro. Então existem Crawls praticamente em qualquer lugar. Mas elas não são exatamente lá muito prejudiciais e tudo mais. Os seres humanos acabaram se dando bem com o surgimento dessa nova espécie, digamos assim. E nós até mesmo temos dentro dos vídeos, por exemplo, algumas piadinhas e detalhes, por exemplo, das pessoas terem começado a cultivar Crawl por aí, ou terem começado a usar ela como um método de culinária. Nós até mesmo temos alguns comerciais onde produtos são feitos a partir de Crawl, usados para as pessoas poderem comer com um maravilhoso temperinho de árvore de sangue. Sensacional. 3 minutos de vídeo, eu já acho essa série aqui bem esquisita. A parada interessante a respeito do Crawl não é nem exatamente essa espécime de árvore mesmo. A parada interessante é justamente o que pode sair de dentro da árvore. Às vezes, cara, nessas árvores podem crescer algumas pequenas verruguinhas, essas que podem gerar certas formas de vida. Se eu não me engano, seriam 6 ou 7 no total, fora, é claro, algumas mutações extras que tem. E essas formas de vida que saem das árvores, essas sim seriam um pequeno problema. O segundo documentário, ou o segundo episódio de Vita Carne em si, falaria da primeira e mais pacífica forma de vida que pode ser produzida pelas Crawls. Um trimming, ou no nome científico, né, Ignavus
carnes. Dreaming são pequenos, inofensivos e são extremamente feios também. Eles têm a pele toda vermelha, são bem covardes e não são muito maiores do que uma bola de basquete, por sinal. Esses seriam, entre aspas, né, as criaturas mais simples e mais comuns. O fato deles serem bem pequenininhos e deles terem bastante medo de outros animais faz com que eles fiquem bem abaixo do que praticamente qualquer coisa na cadeia alimentar. Eles comem vegetais, animais pequenos mortos, etc. Então eles não representam praticamente perigo nenhum. Eles até ficaram conhecidos como uma espécie de praga para os seres humanos simplesmente pela quantidade deles que existe, né? Por eles serem uma raça mais fraca, as Crows produzem eles em massa, ou seja, existem milhares deles por aí, mas por serem inofensivos, eles até chegaram a ser domesticados por algumas pessoas e tem um episódio, tipo, específico da série que é só sobre dicas pra você poder domesticar o seu Trimming e como você tem que tratar ele e tal. Imagina que bonitinho você ter um desses aqui em casa, ao invés de um cachorro ou um gato. Oh, que fofo. O terceiro documentário em si falaria sobre as Meat Snakes, ou conhecidas como cobras de carne. Essas aqui seriam um pouco mais complicadas, justamente porque quando uma dessas cobras nasce, ela seria bem pequena, mas elas podem se alimentar de qualquer coisa morta. Elas comem uma criatura, devoram a carne, a pele, os ossos e vão se mutando e crescendo cada vez mais. Inclusive, elas chegam a ficar bem maiores do que qualquer outro tipo de ser vivo que tem no planeta. Maiores do que casas inteiras, por exemplo. E já que elas se alimentam de coisas mortas, por exemplo, se a gente for até uma área onde existem desastres naturais, ou teve um massacre, morreram muitas pessoas e tal, quando elas vão para essas áreas, elas ficam muito grandes. Apesar de serem bem bizarras e feias, porém, elas também são bem inofensivas. Elas não atacam criaturas vivas e também são domesticáveis. Muitos humanos acabaram fazendo isso, inclusive, domesticando elas para poder ajudar a comer corpos mortos de animais, etc, para poder não ter cemitério mais nesse mundo aqui. A parada dessas cobras aqui é bem interessante, por sinal, e é bem legal, cara. Tem muitos detalhes na série, como, por exemplo, quando elas comem demais e ficam muito grandes, elas acabam crescendo demais também, e aí depois elas acabam se dividindo em duas. Então é assim que elas se reproduzem. Quando ela fica grande o suficiente, ela só se multiplica. O último dos documentários do vídeo em si, esse sim é o mais interessante que a gente precisaria falar até então. O quarto documentário fala sobre uma raça chamada de Mímicos, uma que é inimiga potencialmente dos seres humanos. É aqui que a história começa a virar uma parada de terror de verdade, sabe? Mimics são uma raça bem esquisita, por sinal, e elas realmente parecem muito terem saído de uma história de terror. Eles têm uma óbvia diferença na aparência dele, no entanto, mesmo assim, eles são muito inteligentes, eles têm uma aparência muito parecida com a dos seres humanos, fora, claro, que eles têm, tipo, dedos muito longos, braços muito longos, pernas diferentes, e eles têm um rosto meio bizarro que fica forçando um sorrisão, justamente por causa dos dentes deles e tudo mais. O ciclo de vida de um Mimic é bem interessante até. Quando eles nascem, eles se parecem bastante com um Trimming, só que mais magro, então eles não são lá muito chamativos e tudo mais, eles vão se alimentando de coisas cada vez maiores, então eles começam comendo ratos mortos, vão passando pra gatos, cachorros e tudo mais, até eles chegarem em um certo ponto da sua vida, que eles são meio que adolescentes, digamos assim. Na sua vida quase adulta, Mimics se alimentam apenas de seres humanos, e o rolê desses bichos aqui, e o porquê a descrição deles é tão tenebrosa assim, é justamente porque eles se infiltram na sociedade humana para poder caçar pessoas, chegando até mesmo a usar roupas para isso, seguir pessoas e ter vítimas predatórias favoritas. Quanto mais pessoas um Mimic come, mais parecido com um ser humano ele vai ficando. A ideia de um Mimic te seguindo e indo te caçar é bem parecida com isso aqui. Quando eu assisti esse clipe aqui, eu juro, essa série aqui parou de ter a minha curiosidade e passou a ter minha atenção. Que bicho esquisito. Por sinal, se um Mimic acabar comendo pessoas o suficiente, ele pode atingir a sua fase adulta de verdade mesmo, né? Que seriam os Elder Mimics, ou então os Mimics anciãos, quando o corpo dele acaba ficando todo preto e com uma pele escurecida, e o rosto fica mais bizarro ainda, com os dentes indo praticamente na garganta do bicho. Esse seria, em tese, um dos piores inimigos da humanidade, um baita predador, já que, por sinal, né, eles têm a pele e o corpo muito mais resistente do que um Mimic normal.
sendo assim até alguns tipos de armas não funcionam neles. Os 4 primeiros documentários, cara, eles falam muito mais sobre curiosidades, mas esse aqui, mais da metade do documentário é justamente dando algumas dicas a respeito dos Mimics em si, o que você pode fazer quando você encontrou um, se você acha que um ser humano é um, como você deve identificar eles, porque afinal de contas, quanto mais seres humanos eles devoram, mais parecidos com a gente eles ficam, então como você deveria identificar as diferenças entre eles, no rosto, no corpo e tal. É realmente uma série muito bem feita, e esses seriam os 4 primeiros documentários a respeito desse universo aqui. Ainda temos muitos pela frente, por sinal, né? Se eu não me engano, são 7 documentários, cada um para apresentar uma das espécies de Vitacarnes, fora, é claro, vídeos extras, vídeos de comerciais, vídeos de relatos de pessoas desse universo aqui. Temos todo um mistério muito interessante se desenrolando pela frente, mas é claro, jovens, que se preparem, porque o resto vai ficar pra parte 2, que vai sair lá na semana que vem. E isso vai ser bem divertido. É isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu pessoalmente fiquei muito interessado nesse universo aqui de Vitacarnes e tudo mais. Não esqueçam, é claro, de compartilhar pros amigos, porque quanto mais views esse vídeo aqui tiver, maiores são as chances da gente continuar fazendo uma parte 2, 3 e por aí vai. De qualquer jeito, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, e queria lembrar, antes de finalizar pra vocês, que eu tô lançando um mangá de terror e de mistério chamado Paradigma. Não esqueçam de passar aqui na descrição pra poder ler, é tudo de graça, e o mangá tá quase chegando no seu 11º capítulo e tal, tá muito da hora, não esquece de passar lá depois, beleza? Obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!